Olá, pessoal! Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o sistema de informação dentro da organização e as estratégias que são possíveis de serem utilizadas e fazer com que esses sistemas eles sejam bem aproveitados. Bora lá? Um dos primeiros pontos que a gente precisa ter em mente é que os sistemas de informação e as organizações eles se influenciam. Essa influência pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser uma restrição ou uma oportunidade. Os sistemas de informação também são criados para atender, ou devem ser implementados para atender os interesses da empresa, as metas, os objetivos, as propostas, favorecer as estratégias organizacionais. E também as organizações devem estar atentas às influências dos sistemas de informação, de modo que esses sistemas possam ajudar a organização a se beneficiar de novas tecnologias. Então, se vocês observarem aqui essa figura, a gente tem essa influência da organização para o sistema e do sistema para a organização. Então, a gente tem aqui as organizações, a sua estrutura, as pessoas que fazem parte, os processos e os sistemas do outro lado que são influenciados pelo ambiente, pela cultura organizacional, pela estrutura, pelos processos de negócio, pelas políticas que são implementadas na organização e o gerenciamento de como essas decisões são tomadas. Se eu tenho decisões centralizadas, descentralizadas, tudo isso faz com que a organização influencie a forma como o sistema coleta informação e o sistema de informação produz essa informação para influenciar ou restringir a atuação da organização. Deu para entender? A gente já chegou a comentar em sala de aula sobre a implementação de sistemas de informação e, por exemplo, uma empresa implementou um sistema de informação, um supermercado implementou um sistema de informação. Então, seu concorrente observou que ele implementou aquele sistema, foi lá e copiou. E a gente viu que isso não é positivo. Então, para resultar em benefícios, né, o sistema de informação ele deve ser criado pensando nos processos específicos daquela organização, ou ele deve ser implementado de forma que ele abranja todos os aspectos da organização, em termos de qual é o ambiente que esse sistema vai funcionar, qual é a estrutura da organização, é uma estrutura hierarquizada, é uma estrutura mais especializada, quais são as rotinas e processos de negócio, como a cultura e a política da organização funciona, o tipo de organização e o seu estilo de liderança. É uma organização em que a liderança ela é compartilhada entre muitos gestores, ela fica uma liderança autocrática em que poucos gestores têm acesso a essa informação, entendem? Os principais grupos de interesse que são afetados pelo sistema e o comportamento das pessoas que vão usar o sistema. Isso também precisa ser trabalhado na hora da implementação do sistema ou da criação de um sistema específico para aquela organização. Além disso, os tipos de tarefas, as decisões, os processos de negócios que o sistema de informação vai ser projetado para auxiliar. Então, não é simplesmente pegar um sistema, criar um sistema, importar um sistema de outra organização, porque aquela organização está dando benefício com o sistema. Não sei se vocês percebem que a informação, a gente vai trabalhando no sistema e vai aprimorando essas informações que vão saindo do sistema ao longo do tempo. Além disso, esse sistema tem que estar moldado às mudanças que ocorrem na organização. Então, se eu tenho uma organização muito dinâmica, que muda seus processos rapidamente, que precisa se reinventar rapidamente, esses sistemas têm que estar adequados a essa estrutura. Então, tudo isso influencia na concepção do sistema e no produto final do sistema, que é a informação que vai servir para estruturar uma estratégia, para chegar a um objetivo, para atingir uma meta. Então, para garantir que o sistema ele funcione, é preciso que ele esteja adequado às características da organização, especialmente 4 pontos principais: estrutura organizacional, cultura e processos, papéis e pessoas e o ambiente estratégico. Vejam, em relação à estrutura organizacional, deve-se levar em consideração se existe hierarquia, centralização, divisão do trabalho, definir quem é o principal responsável por introduzir a informação do sistema e receber a informação do sistema. Além disso, o design do sistema precisa espelhar a forma como a organização se estrutura e se comunica. Em relação a pessoas e papéis, quais são os trabalhadores, operadores, gestores, quais são as necessidades de informação de cada um desses e que tipo de informação ou de dado eles produzem
para os próximos setores. Mapear quem usa o quê é uma etapa prévia e obrigatória. Então, pensar na estrutura organizacional como um todo. Além disso, naquelas caixinhas, se a gente imaginar a caixinha da estrutura organizacional, quem faz parte, quem está ali naquela caixinha, com quem essa pessoa se comunica, que tipo de informação ela necessita e que tipo de informação ela distribui. Além disso, a gente tem a cultura e os processos. Quais são os valores, as rotinas informais, ignorar a rotina organizacional é o principal fator de fracasso na implementação do SI. A forma como a informação é coletada, a forma como a informação é compartilhada, depende da cultura e também dos processos. Além disso, da parte interna, de estrutura, de pessoas, de cultura, a gente tem o ambiente organizacional, que essa organização está inserida, e a sua estratégia. Quem são os concorrentes, como é que ela é regulada. Lembra que a gente falou dos stakeholders, aqueles que são interessados na organização, que tipo de informação a gente pode passar para ele, né? Quais são as exigências informacionais desses stakeholders. Então, é preciso também que o sistema produza dados para a estratégia organizacional. Então, só para que vocês entendam de uma maneira sintética que não é simplesmente pegar o sistema ou construir um sistema sem levar em consideração as características organizacionais. Eles têm que estar moldados a essas características para que a sua produção de conteúdo que vai impulsionar a estratégia da organização ela funcione, certo? Aqui é só uma figura para que vocês compreendam a importância de se prestar atenção, principalmente na estrutura organizacional. Ó, aqui a gente tem a estrutura empreendedora, que seria uma empresa jovem, pequena, um ambiente que requer rápidas mudanças, que exige rápidas mudanças. Então, a gente tem uma estrutura simples, informal, a autoridade é centralizada no setor, no fundador da organização. Então, exemplo de pequenas startups, comércios locais. Essa estrutura necessita de um sistema de informação que seria um pouco mais simples, né? Com informações mais diretas, porque eu tenho uma estrutura menor. Quando eu venho para cá, para uma estrutura inovadora, de adocracia, é uma estrutura altamente flexível e orgânica, formada por especialistas, equipes multidisciplinares, que trabalham em projetos específicos. Então, eu tenho os exemplos de consultoria e agências, por exemplo, como a NASA. Então, eu tenho uma estrutura organizacional bastante diferente dessa estrutura empreendedora. Então, esse sistema de informação aqui, ele é um pouco mais simples, vai produzir informação para ajudar na minha estratégia. E esse aqui é um outro tipo de sistema, vai fornecer dados para outros tipos de pessoas, para projetos com necessidades específicas, certo? Então, a gente vem para cá, a gente tem estruturas que são mecânicas, são grandes burocracias, ambientes estáveis, foca na padronização dos processos, regras rígidas. Eu posso dizer aqui que a universidade se enquadra nessa estrutura mecânica. A universidade ela tem um pouco da estrutura mecânica e um pouco da estrutura profissional. Porque ela é uma burocracia, ela tem um ambiente mais estável, padroniza os processos, tem regras rígidas, mas ela também é baseada no conhecimento e na expertise técnica. E os professores têm autonomia para produzir as suas pesquisas, né? E o exercício está no próprio profissional e na forma como ele trabalha. Então, veja, aqui eu tenho uma estrutura diferente dessa estrutura empreendedora, da adocracia, que é mais inovadora, da estrutura profissional, e eu tenho uma estrutura também aqui diversificada e divisionada, que é um conjunto de entidades semi-autônomas acopladas por uma estrutura administrativa central. A gente falou na primeira aula, eu falei na primeira aula de corporate e unidades de negócio. É como se fosse essa parte aqui. Lembra quando a gente falou da Nestlé, que eu tinha a divisão por produtos, área geográfica, por clientes, seria essa estrutura diversificada. Então, veja, são estruturas diferentes. Eu não posso simplesmente pegar o mesmo sistema e trabalhar com todas essas organizações. O sistema ele não vai produzir as informações necessárias para lidar com os problemas organizacionais e com o ambiente externo. Então, para cada estrutura, eu tenho um sistema, eu tenho uma necessidade de informação diferente, eu tenho um setor específico que vai
trabalhar a estratégia, trabalhar a informação que vem desse sistema, certo? Então, a gente entendeu que o sistema ele precisa estar adequado à estrutura organizacional, aos papéis, às pessoas, não é? Aos processos organizacionais. E agora a gente precisa entender como esses sistemas, esses processos, essas estruturas e principalmente esse ambiente podem favorecer a estratégia organizacional. Então, uma das formas de mapear essa estratégia ou a forma como a organização está posicionada no seu ambiente é utilizar o modelo de forças competitivas de Porter, que leva em consideração 5 fatores: novos entrantes, fornecedores, concorrentes, produtos substitutos e clientes, certo? Vamos considerar que eu tenho empresa aqui no centro e que possui concorrentes e rivalidade com esses concorrentes. Até aí tudo certo. Nesse ambiente que essa empresa está aqui colocada, novos entrantes, ou seja, novos empreendedores, novas empresas, eles conseguem entrar de maneira fácil ou difícil nesse mercado? É fácil ou difícil entrar no mercado, por exemplo, de fornecimento de fabricação de celulares? É fácil ou é difícil montar uma fábrica e concorrer com as empresas que já existem hoje? Quais são as barreiras que um empreendedor ele enfrenta para ter hoje uma fábrica, por exemplo, de celulares? É fácil ou difícil trabalhar no ramo de logística, de entrega? É fácil você se inserir nesse mercado ou não? Então, os novos entrantes têm nesse sentido. Em uma economia livre, com mobilidade de recursos financeiros e de mão de obra, novas empresas estão sempre entrando no mercado. Então, a gente tem um mercado que tem de fácil acesso a novos empreendedores, a novas empresas, e mercados que são mais fechados e que tem várias forças que impedem que novos entrantes consigam competir, se torne um concorrente, por exemplo, dessa empresa que está aqui, certo? Então, essa empresa ela precisa criar estratégias, monitorar o mercado, informações a respeito de como impedir que novos entrantes atrapalhem o seu negócio, certo? Além disso, ela precisa monitorar os fornecedores, né? Os fornecedores podem ter impacto significativo no lucro das empresas, especialmente quando elas não podem aumentar o preço na mesma velocidade. Olhem, se eu tenho no mercado poucos fornecedores, de quem é o poder maior? É de quem fornece para mim ou meu que estou comprando? Se eu tenho diversos fornecedores, diversas possibilidades de fornecimento, quem tem o poder maior? A empresa ou o fornecedor? Então, eu tenho que monitorar. Tenho muitos fornecedores, poucos fornecedores. Que tipo de estratégia eu vou utilizar com eles? E aí, eu preciso sempre que essa informação me ajude na minha estratégia. Então, eu tenho estratégia para monitorar o ambiente em relação aos novos entrantes. Eu preciso de estratégia em relação aos meus fornecedores. Se eu tenho poucos fornecedores, o poder de negociação maior é dos fornecedores. Se eu tenho muitos fornecedores, o poder de negociação maior é da empresa, certo? Além disso, eu tenho produtos substitutos. São aqueles produtos que o cliente deixa de comprar o seu produto da sua loja, da sua empresa e vai comprar no concorrente. Porque você aumentou um pouco de preço, porque você demorou para entregar, por diversos fatores. Ele simplesmente vai pegar, sair da sua empresa e vai comprar no concorrente. Da mesma faixa de preço, inclusive, e vai substituir. A gente costuma falar, tem um exemplo que é bem simples. Se o arroz está caro, certo? Eu posso comer o feijão com cuscuz. Então, eu substituí o arroz por cuscuz, porque o arroz aumentou um pouco mais de preço, mas eu tenho um produto que substitui o arroz e que vai satisfazer as pessoas, né, da mesma forma, entenderam? E além disso, eu tenho os clientes. Uma empresa lucrativa depende de sua capacidade de atrair e reter os clientes. Então, vejam, esse modelo de forças competitivas de Porter faz com que o sistema de informação ele precise fornecer dados específicos para a estratégia que lidem com novos entrantes, fornecedores, os concorrentes, produtos substitutos e clientes. Então, o que a empresa deve fazer quando se depara com essas forças e como usar, né, o sistema de informação para neutralizar, por exemplo, os novos entrantes, para neutralizar o poder de barganha dos fornecedores, dos próprios concorrentes, certo? Após mapear
as 5 forças de Porter, a organização ela pode ter algumas dessas 4 estratégias, tá? Liderança em custos baixos, então eu tenho que usar o sistema de informação para oferecer produtos e serviços a um preço baixo, mais baixo do que o meu concorrente. E aí eu só consigo fazer isso aqui se os meus sistemas são interligados, por exemplo, como faz a Walmart, que faz a reposição automática dos estoques. Então, eu passo a informação a partir de que ponto de pedido esses estoques eles precisam ser reabastecidos. Então, estou usando meu sistema de informação com base em custos baixos, mas para isso eu preciso organizar meus processos de forma que esse produto chegue ao cliente realmente com custo baixo. Diferenciação de produtos, usar o sistema de informação para diferenciar produtos e possibilitar o surgimento de novos, e aí eu invisto em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação, em novas formas de prestar o serviço, tá? Foco no nicho de mercado, usar o SI para permitir uma estratégia focada num único nicho de mercado, um mercado específico. Então, como por exemplo, a moda plus size é um mercado da moda, mas um nicho bem específico. Um outro nicho, doce sem lactose, um mercado pet. Dentro do mercado pet eu tenho o nicho do nicho, né? Porque eu tenho várias coisas que são específicas, por exemplo, a comida natural. Dentro da comida natural eu ainda tenho outras vertentes que são nichos bem específicos. Então, veja, eu tenho estratégia que pode se basear nos custos baixos, na diferenciação de produtos, em nicho de mercado e também a estratégia principal, que é fortalecer a intimidade com o cliente e o fornecedor, para eliminar aquela barreira que a gente tem de deixar que o cliente consuma um produto substituto e não o nosso, e fazer com que o nosso fornecedor tenha um preço adequado às nossas operações. Então, usar o sistema de informação para desenvolver laços fortes e fidelização com clientes e fornecedores. E isso só acontece quando você conhece o cliente e quando você conhece o seu fornecedor, quando você compartilha tecnologia, quando você compartilha experiências na produção do seu produto ou serviço. Então, aqui como exemplo, tem a Toyota e a Amazon. Aí eu trouxe para vocês aqui algumas reflexões para a gente fazer. A primeira delas é: a informação ela está disponível para todo mundo. Então, a internet ela aumenta o poder de barganha do cliente. Então, eu posso fazer consultas quando eu vou comprar um produto tenho várias opções de consulta, várias formas de qualificar aquela minha compra. E posso encontrar rapidamente um provedor de menor custo, né? Então, eu posso dizer que com a informação disponível para todos, a possibilidade de um lucro maior, ela está cada vez mais distante. Então, eu posso buscar na internet, a partir de informações, a partir das avaliações que são compartilhadas pelos consumidores, produtos que atingem o objetivo que eu quero e ainda num preço, né, num custo menor, tá? A internet também destruiu setores e ameaçou severamente os outros. Por exemplo, talvez não seja nem da idade de vocês, porque vocês são muito novos. As pessoas passavam nas ruas vendendo enciclopédias impressas, né? E aqueles atlas, sei lá, um monte de livros nas ruas, batiam na porta do povo e vendia as coleções. Hoje isso não existe mais porque a gente tem tudo digitalizado. E as agências de viagem também físicas foram substituídas pelas agências de viagem que têm presença online. Então, além de dar maior poder para o cliente, a internet fez com que alguns negócios fracassassem, né? Não existissem mais, deixassem de existir ou tivesse que se mudar do físico para o online. A internet também criou mercados inteiramente novos, formou a base para milhares de novos produtos e modelos de negócio, como a Amazon, o YouTube, o Google. Então, tudo vem nesse sentido de destruiu alguns ou fez a reformulação de alguns que passaram do físico para o digital e criou alguns digitais que hoje a gente não vive sem, né? Então, hoje a gente tem uma outra dinâmica daquilo que a gente tinha antes. Hoje a gente tem o impacto dos produtos que são inteligentes e conectados à internet. Né? A gente tem lâmpada inteligente, a gente tem câmera, a gente tem sensor, tem robô aspirador,
tem smartwatch, tem a Alexa da vida. Então, são produtos que, além de fazer aquela função, eles estão interligados, conectados à internet e fazem com que a gente, às vezes, até aprenda com eles ou que eles forneçam informações para a gente que são interessantes para o nosso dia a dia. Então, vejam que está tendo uma evolução em relação aos produtos, aos negócios, às organizações, mas principalmente a forma como a gente lida com os produtos e que esses produtos estão cada vez sendo essenciais, não só para aquela utilidade básica, mas extrapolar essa utilidade básica. Porque se você for pensar, por exemplo, na Alexa, ela serve para você escutar uma música, para você ter uma informação, e era como o antigo rádio, né? Você tinha que ter o rádio, sintonizar e ela dar aquelas informações que eram específicas daquela transmissão. E hoje você pode perguntar para aquela transmissão a informação que você deseja, o que você deseja saber. Então, a gente está num processo mais evolutivo. Uma outra forma de visualizar a parte estratégica da organização com a ajuda do sistema de informação é identificar onde o sistema de informação ele fornece mais valor para a organização. Então, a gente tem, por exemplo, atividades que existem na organização, a logística interna, a movimentação do produto, dos componentes dentro da organização, as operações em si, a fabricação, a logística de saída, que são as entregas, marketing e vendas e serviços pós-venda. Então, eu posso utilizar sistemas, estoque preditivo, automação, rotas algoritmos, o CRM para lidar com os clientes, o chatbot, o helpdesk, tudo isso eu posso utilizar onde eu tenho mais valor. Será que o principal valor da minha organização é a entrega? É a produção? É a minha campanha de marketing? É o que eu faço com a minha imagem? E que tipo de sistema eu posso utilizar para criar mais valor para o cliente, né? E eu posso ter as sinergias, né, que são as interações. Então, eu posso fazer a integração de sistemas compartilhadas em nuvem, infraestrutura compartilhada em nuvem, dados de insight, dados de negócio, estratégia, ou seja, além de eu identificar onde é que eu tenho valor específico na minha organização, eu posso fazer essas integrações e melhorar e fazer com que essa informação ela seja mais bem aproveitada por todos. Uma outra estratégia que pode ser utilizada pela organização é o foco na sua competência essencial, a capacidade que a empresa domina melhor que os concorrentes e que é difícil de imitar. Então, até o próprio sistema de informação pode ser essa competência. Você tem um sistema de informação tão privilegiado que faz com que você tenha informação à frente dos seus concorrentes, que você produza novos produtos e serviços em função da informação que você coleta. E você pode pegar essa capacidade, essa sua competência essencial e juntar com a competência essencial de outra organização e produzir um bem ou um serviço diferenciado no mercado. Então, quando a gente fala de competência essencial, a gente fala de capacidade analítica, né? Insights para a tomada de decisão, agilidade tecnológica, que seria adaptar rapidamente a novas tecnologias, e tudo isso aqui é um sistema o sistema de informação que pode te ajudar. Experiência digital do cliente é uma jornada sem estresse para o cliente, ele pode fazer tudo rapidamente, de forma intuitiva, no seu sistema específico, para a sua organização, escolher o produto, saber se tem estoque, acompanhar a evolução do pedido, isso de forma muito simples. Inovação em ecossistemas, colaborar com startups, universidades, parceiros que vão te dar novas ideias, a resiliência cibernética, a recuperação rápida de incidentes e dados. Então, aqui eu trouxe só um exemplo de como essa competência essencial ela pode funcionar e como ela pode funcionar junto com a competência essencial de outra organização. Então, a gente tem uma parceria estratégica com competências complementares que resultou na linha Frappuccino. O que cada uma trouxe? A Starbucks, que é específico, né, especializada em cafés, tem a marca, tem receita, experiência em café, se juntou com a PepsiCo, que tem expertise na distribuição, manufatura e logística. Então, o SI integrado desse novo produto, das duas organizações, dessa parceria,
trouxe dados de consumo em relação ao café, a gestão de canal de distribuição e a precificação dinâmica. São competências complementares, né? E produto inteiramente novo. Isso resultou em quê? 2 bilhões em vendas em 5 anos. Então, eu peguei a expertise de uma empresa com a competência específica e juntei com a minha empresa, com a minha competência essencial, e a gente montou um novo produto e rendeu um valor específico em termos de 2 bilhões de vendas em 5 anos, certo? Então, aqui a gente tem um quadrinho que vai dizer tipo de estratégia, qual a pergunta central e qual o papel do sistema. Então, dentro das forças de Porter, a pergunta estratégica é: onde estou vulnerável? E aí, para reduzir o poder das forças adversas que foram identificadas, eu posso usar esses tipos de sistemas e criar barreiras digitais. Cadeia de valor: onde eu gero ou destruo valor? Dentro das minhas atividades, que a gente viu lá, onde eu gero mais valor ou onde eu destruo o valor do meu produto. Então, eu posso integrar e otimizar cada elo para fazer com que o sistema ele funcione, minimizando as minhas fraquezas e aumentando as minhas forças. São as sinergias, né? Como eu compartilho capacidades. Então, eu faço plataformas colaborativas. Competências essenciais: o que eu faço melhor que todos? Potencializar e proteger o que é único e inimitável. Eu posso fazer isso a partir do meu sistema de informação. E economia de rede: como o valor cresce em escala. Plataformas que se valorizam com o uso e dados que são acumulados. Então, existem negócios que quanto mais usuários existem, mais valor eu crio, né? Quanto mais informações acumuladas, quanto mais informação rodada naquele sistema, melhor. Aqui a gente tem o impacto dos sistemas de informação em 3 dimensões específicas: o econômico, organizacional e comportamental. Em termos econômicos, a gente tem a importância do sistema de informação para a eficiência operacional, para a geração de novas fontes de receita, para a economia de escala e para barreiras de entrada. Em termos organizacionais, é mais a questão hierárquica, de virtualização das fronteiras, de estabelecer um ecossistema de negócios com parcerias estratégicas e agilidade e transparência com ciclos de decisão reduzido de meses para dias. Lembra que a gente conversou que não existe mais planejamento para 5 anos, 6 anos. A gente agora trabalha na base de dias e meses. O comportamental, que é a alfabetização digital, todos precisam para entrar na era de sistema de informação, essa alfabetização, essa competência para produzir informação para o sistema, para a organização. Resistência à mudança, que tem um dado importante: 65% das preocupações com IA é a falta de proficiência, ou seja, a falta de querer usar, e não é só com IA, é com o sistema de informação como um todo, dentro da organização. Muitas pessoas trabalham de uma forma que não enxergam o sistema de informação como algo que vai melhorar o seu trabalho, né? Novas formas de trabalho, o home office, as equipes híbridas e remotas, que vão exigir novas habilidades nossas, enquanto gestores, enquanto administradores, e a cultura data-driven, decisões baseadas em dados versus intuição. Não mais intuição, sempre dados. Intuição em momentos em que a gente não tem as decisões de formas estruturadas. Lembra das nossas decisões estruturadas, semi-estruturadas e desestruturadas? Não estruturadas, no caso. Então, se eu não tenho como ter um padrão para a decisão, aí sim eu uso a intuição. Mas se eu tenho dados específicos para decidir, eu vou usar os dados. Aí a gente tem um caso específico de resistência organizacional à mudança. A gente tem muitos profissionais que não usam, por exemplo, a inteligência artificial porque acham que não é uma coisa legal. E existem organizações que trabalham especificamente com automação, com processos que exigem o uso da inteligência artificial. Como é que essas duas pessoas vão trabalhar juntos? Não consegue, né? A gente vai ter essa resistência à mudança.
4 fatores são primordiais. A natureza da inovação, ou seja, a organização ela precisa mostrar por que ela está fazendo aquele uso daquele sistema específico. Qual é a natureza dessa inovação? Qual é a estrutura, a cultura e tarefas afetadas? Eu preciso explicar especificamente dentro da organização o que eu quero para fazer essa mudança em termos de sistema. Então, os sistemas eles ficam vinculados à política organizacional porque influenciam o recurso-chave, que é a informação. Então, para que não exista resistência à mudança, ao uso do sistema, ao fornecimento dos dados para o sistema, eu preciso explicar para as pessoas que vão trabalhar nesse sistema por que ele existe, por que ele é importante, por que essa tarefa precisa ser automatizada, qual o resultado que essa tarefa automatizada vai gerar. Isso precisa ficar muito claro. Então, os sistemas de informação podem afetar quem faz o quê, para quem vai a informação, onde essa informação vai ficar e como essa informação vai ser utilizada. Também exige mudanças na rotina de pessoal e individual e às vezes é bastante dolorida para quem não está acostumado a usar o sistema. Então, a gente tem que deixar bem claro enquanto líder, enquanto gestor, a importância daquela tarefa ser automatizada, aquela importância dela ser mantida com a informação correta e qual o objetivo para que minimize a resistência à mudança. E mais, treinamento. Não simplesmente jogar, olha, vai haver uma mudança na sua tarefa, vamos automatizar, você vai utilizar o sistema a partir de agora e vire-se. Trabalhar essa parte mais de explicação de como isso vai funcionar, qual é o objetivo, o que se vai ganhar com aquela tarefa automatizada e treinar as pessoas para utilizar o sistema. O que precisa ficar claro para a gente, pessoal, é que a tecnologia é só habilitadora. Estratégia e cultura são os verdadeiros diferenciais. Ou seja, eu vou utilizar a tecnologia ao meu favor a partir de uma estratégia, e de uma cultura organizacional que me deixe mais forte. Então, hoje é investimento em competências híbridas, em técnico, negócio e humano, construir uma cultura sem perder a criatividade, priorizar a gestão de mudanças, tanto quanto a tecnologia, pensar em ecossistemas e não em organizações isoladas. Então, 70% das transformações digitais falham por questões humanas, não tecnológicas. É o que eu falo para vocês, a tecnologia está aí disponível para todo mundo. A forma como cada organização pega essa tecnologia e trabalha suas competências e trabalha suas estratégias é que vai fazer o diferencial. É isso. Essa foi a nossa aula de hoje e vejo vocês na próxima aula lá na UASH. Até mais.